Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Bom demais estar com vocês mais uma vez no canal e quero convidar você para que juntos nós possamos continuar a nossa conversa sobre o eterno plano de Deus. Mas antes de nós continuarmos, nós vamos pedir mais uma vez ao nosso Papai do Céu a luz que nós precisamos para entender a palavra. Eu quero dizer a vocês que, como eu falei a princípio, nós não temos a intenção aqui de aprofundar tanto, de detalhar tanto, né? A gente não tem intenção aqui de ocupar lugar de professor, não. A nossa intenção é passar aquilo que nós já descobrimos na palavra de Deus, as informações bíblicas necessárias para entendermos um pouquinho o eterno plano de Deus. Eu espero que você esteja acompanhando e eu quero dizer que qualquer dúvida vocês podem clicar aí nas notificações, porque nós vamos ler todas elas e tentar responder na medida do possível e na medida do nosso pequeno conhecimento, tá bom? Vamos falar com Deus então? Senhor nosso Deus e nosso Pai, continuamos a Tua presença, Senhor. E o Senhor sabe que para que entendamos a Tua palavra, cada palavra da Tua revelação, para que entendamos uma vírgula, nós precisamos da Tua iluminação. Então, Pai, eu quero implorar que assim o Teu Espírito continue nos iluminando e que possamos passar, Senhor Deus, nada mais, nada menos do que as verdades reveladas na Bíblia e iluminadas pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós finalizamos o vídeo passado falando sobre a criação da dimensão espiritual. Dissemos que nós entendemos o eterno plano de Deus dividido em 3 momentos: a criação da dimensão espiritual, a criação da dimensão material e a formação de um ser especial. Hoje nós vamos finalizar então a parte sobre a criação da dimensão espiritual. E nós já dissemos que entendemos que a dimensão espiritual são os anjos. O significado da palavra anjo é enviado, mensageiro. Isso parece nos fazer entender que todos eles foram criados com funções específicas para o serviço. Então, anjo foi um ser planejado por Deus, criado por Deus para servir. Mais para frente, nós veremos uma grande diferença entre os seres humanos e os anjos. Os anjos foram criados para o serviço. A Bíblia nos revela algumas espécies de anjos, querubins, serafins. Ouvindo uma pregação de um pastor muito simples, ele criou outra espécie de anjos, surubins, no momento da emoção, não sei. Mas então nós temos os querubins, os serafins, nós temos o anjo Gabriel, o mensageiro, nós temos o arcanjo Miguel, temos Lúcifer. Então, anjos que foram revelados por Deus a nós. E como nós dissemos, eles foram criados em milhares de miríades. Uma multidão incontável de anjos. É muito interessante, porque no livro de Hebreus, no capítulo 1, verso 13 e 14, o autor, que na minha opinião é Paulo, diz uma coisa muito interessante. Falando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo e também sobre os anjos, ele diz o seguinte: e a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra ou à minha direita, até que ponha a teus inimigos por escabelo dos teus pés?
E aí ele continua dizendo: não são porventura todos eles espíritos ministradores? Todos eles quem? Os anjos. Ministro é servo. O ministro é alguém que serve a um ministério. E então o autor de Hebreus faz uma pergunta: não são todos eles, os anjos, espíritos servos ou espíritos servos enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Na verdade, é uma pergunta afirmativa. Os anjos foram criados por Deus para servir. A quem? A todos aqueles que haveriam de herdar a salvação. Então, a primeira parte do plano eterno de Deus: criar a dimensão espiritual. Os anjos. Cada anjo com a sua função específica maravilhosa, como a maioria dos teólogos concordam ou concorda que Lúcifer era responsável pela ministração do louvor no céu. Então, os anjos, ou a dimensão espiritual, fora planejada por Deus para ser serva. Eu queria que você guardasse bem isso na sua memória. E depois de criar a dimensão espiritual, Deus passa então a criar a dimensão material. A dimensão espiritual, o trono de Deus, que é espírito, os anjos, e agora ele passa a criar a dimensão material. Então nós vimos que Deus criou a imensidão, o vazio, e que nesse vazio ele começa a fazer uma obra muito maravilhosa. Ele começa a preencher esse vazio, galáxias, planetas, estrelas, etc. Deus começa a preencher esse vazio, que é então o segundo céu, como nós vimos a princípio. Queridos, a Bíblia não se ocupa em ser um livro científico, em ser um livro histórico, etc. Por mais que nela nós encontremos ciência, história, todas as logias, mas ela não se ocupa. A Bíblia foi deixada por Deus, foi revelada por Deus, para nos trazer ao conhecimento o grande amor dele no seu plano eterno e a salvação pela graça em o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por isso, a Bíblia não traz informações detalhadas sobre o universo. Não era propósito de Deus. Da mesma forma, ela não traz informações detalhadas sobre a história da humanidade. Não é esse o propósito. Embora ela traga informações sobre o universo, embora ela traga informações sobre a história. Mas a revelação bíblica, ela se ocupou em nos trazer informações detalhadas sobre a criação desse microplaneta Terra. Por que disso? Porque o planeta Terra foi separado por Deus depois de ele ter criado todo o universo. Deus separa o planeta Terra para que nele pudesse desenvolver ou dar sequência ao seu plano eterno. Gênesis 1:2 diz que a Terra era sem forma e vazia. Parece que a revelação está nos dizendo que esse microplaneta, ele não era diferente dos demais existentes no universo. Sem forma e vazio. Ou seja, muito semelhante aos outros planetas
pelo menos que os seres humanos têm conhecimento. A sua característica ou as suas características que passariam a diferenciá-lo viriam depois. Deus escolhe então esse planeta para que nele pudesse criar a vida ou torná-lo habitável. E Deus faz isso. Deus começa a ter ações sobre-humanas sobre esse planeta para que o pudesse tornar habitável, para que desse planeta fluísse vida. Então, eu queria que você guardasse uma expressão que a princípio, para os evangélicos, ela parece um pouco, assim, difícil. Mas eu queria que você guardasse a expressão Mãe Terra. Nada de panteísmo. Mas guarde essa expressão, Mãe Terra, porque eu creio que ela vai ajudar você a entender muitas coisas. Então, o primeiro passo que Deus fez, que a revelação nos traz, é que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Gênesis 1 e 2. Então, Deus cria a água. Ele une o hidrogênio, o oxigênio e cria a água. E a Bíblia diz que o planeta Terra era envolto em água. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O segundo passo, que está em Gênesis 1:3, disse que Deus criou a luz, sem a qual, é claro, a vida no planeta seria impossível. Então Deus cria a água, ele envolve o planeta, que antes era sem forma e vazio, ele envolve o planeta com as águas. É muito interessante, e aqui eu quero fazer uma inferência minha, que a Terra era envolta em águas, mas parece que pela força da gravidade que Deus imprime, não sei, a água começa a entrar pela terra, formar rios, lagos, córregos subterrâneos. Porque a Bíblia diz que começa a aparecer porção seca. E a gente sabe muito bem que a água ela não sai da atmosfera terrestre. E então parece que pela pressão da gravidade a terra começa a entrar e furar, perfurar a terra e formar córregos, rios, lagos. Uma similaridade muito grande com o corpo dos animais, né? Com as suas artérias, as suas veias, os seus vasos sanguíneos. Uma inferência nossa, um entendimento nosso. Tudo isto para que a vida nesse planeta fosse possível. Bom, após Deus ter feito isso, proporcionado um ambiente para que a vida fosse possível, Deus começa do pó da terra a criar seres, plantas, animais. E eu quero chamar a atenção para vocês aqui, porque nós vamos ler na Bíblia sobre isso, o pó da terra. Sendo que o pó da terra nada mais é do que todos os elementos que Deus usou para formar o nosso planeta. Certo? Então nós vimos hoje que Deus ele cria o espaço vazio. No espaço vazio ele adorna com planetas, estrelas, formando galáxias. E depois ele escolhe um planeta específico, pequenininho, para que nesse planeta ele desse sequência ao seu plano. E que desse planeta ele começa a fazer com que a vida seja possível. Guarde no seu coração e nos aguarde no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.